Dedinho de Prosa está começando e hoje a gente vai contar uma história, no mínimo curiosa, sobre um cidadão que tinha a cara de João Pessoa e tudo a ver com João Pessoa. Para começar, foi prefeito de João Pessoa 4 vezes. A gente vai contar a história de Damásio Franca e como ele não está mais entre nós, infelizmente, trouxemos aqui o filho dele, o ex-deputado Neto Franca, para a gente contar um pouco da história de Damásio. Eu gostaria de saber primeiro, Damásio era de João Pessoa, porque a maioria dos prefeitos, quase todos os prefeitos de João Pessoa eram do interior. Damásio era daqui mesmo? Era, Damásio era de João Pessoa, minha mãe de Alagoa Nova, né? Começou a sua vida pública fazendo política estudantil. Damásio. Damásio Franca. Aqui em João Pessoa? Aqui em João Pessoa. Em que colégio? Liceu? Ele estudou no Liceu Paraibano, não concluiu o curso superior em decorrência da política partidária. Ele, na época, empolgou-se, apaixonou-se, chegou a ser presidente da UNE. Foi presidente da UNE? Foi presidente da UNE. Aqui na Paraíba? Aqui na Paraíba. Morou um bom tempo na Casa do Estudante, na Rua da Areia, e foi eleito vereador. E aí, com esse seu primeiro mandato legislativo, ele, infelizmente, né, priorizou a política, deixando o seu curso superior, que seria o curso de Direito. Certo. Geralmente, quem mora na casa do estudante é pessoa de origem humilde. A origem de Damásio era uma origem humilde ou era uma de origem família humilde. tradicional? Meu avô, né, João Monteiro da Franca, foi delegado de polícia. Aqui em João Pessoa? Em João Pessoa, que naquela época era o secretário de Segurança, delegado de polícia. A minha avó é pernambucana, a avó Tarsila, né, mas de família de origem humilde, da família de pouco recurso, mas de muito trabalho e de muito desempenho. Tínhamos um cartório, né, que até hoje a família tem o cartório Monteiro da Franca, que na época meu avô era o tabelião, João Monteiro da Franca. E pai de Damásio. Pai de Damásio. Mas dono de cartório já não era tão humilde assim, não, né? Tem gente de posse. Mas naquela época, era o cartório não era como hoje. A bem da verdade, cartório era de um tamanho bem menor, não é? Até porque não existia a modernidade que existe hoje. O cartório Monteiro da Franca funcionava na Avenida General Osório e foi com aquele trabalho que meus avós, né, meus pais e parte de meus irmãos passamos por lá e criamos, e a família criou e educou toda a família. Mas meu pai logo cedo, Elton, ele praticamente deixou a função de tabelião para disputar cargos políticos. O primeiro foi de vereador? O primeiro foi de vereador. Por que partido? Como é que se deu essa Pelo PSD. PSD. Na época era ele, Valdir Bezerra, Cabral Batista, né, Mário da Gama e Melo e tantos outros que na memória agora eu não me lembro, para passar para os telespectadores. Mas esses foram um dos vereadores que acompanharam meu pai na Câmara Municipal de João Pessoa. E naquela época, Cabedelo fazia parte de João Pessoa. Ah, era distrito de João Pessoa. Era distrito de João Pessoa. E meu pai, no seu primeiro mandato, teve uma votação espetacular. Foi o mais votado daquele distrito, que hoje é a cidade de Cabedelo. E depois de vereador? Depois de vereador, Elton, ele teve uma oportunidade como vereador de ser presidente da Câmara. Da Câmara. E naquela época, o prefeito Luiz de Oliveira Lima ia passar a prefeitura para o seu sucessor e, por questões políticas, não queria entregar o cargo. Quem era o sucessor dele, lembra? Rapaz, eu não me lembro. Não, mas não tem problema não. Vamos era Miranda Freire. Não quis passar o cargo pessoalmente para esse novo prefeito. E renunciou ao mandato faltando 30 dias. E nesses 30 dias, meu pai, como presidente da Câmara Municipal, ele teve a oportunidade de administrar João Pessoa. E aí... Deu tempo para fazer alguma coisa? Pronto, exatamente. João Pessoa dizia que naquela época, na frente do antigo cinema municipal, tinha um pequeno mercado público e que era um problema sério, era um desafio para os administradores daquela época. Resolver. E meu pai conseguiu, dentro dos 30 dias, derrubar o mercado. Foi? Derrubou na marra ou derrubou na conversa? Existia um projeto para a construção de um novo mercado e ele deu início, começando pela sua derrubada. Conseguiu derrubar o mercado e em 30 dias também conseguiu calçar 19 ruas na cidade. Em 30 dias? Em 30 dias. Rapaz, João Pessoa está precisando de uns prefeitos mesmo. Meu pai era muito dinâmico, era muito vivo, muito aceso, né? Ele gostava muito da cidade de João Pessoa, ele via João Pessoa, ele sempre dizia em seus discursos
que João Pessoa era sua eterna namorada. É verdade. Então ele teve essa oportunidade de prefeito tampão de 30 dias, de no próximo pleito disputar, Wellington, a cadeira de vice-prefeito da capital. Mas ele chegou a passar a prefeitura para o sucessor. Para o sucessor. Aí para o esperou novo prefeito. para o outro mandato. Aí esperou para o outro mandato. Ficou bem cotado. Ficou bem cotado, fecha, ficou na mídia, né, como uma pessoa de coragem, de decisão, por ter assumido aquele problema tão sério naquela época. E no próximo pleito, ele disputou a cadeira de vice-prefeito. Na época, Wellington, o voto não era vinculado e o prefeito da chapa dele era Domingos Mendonça Neto. Domingos de Mendonça Neto. E era o vice-prefeito, né, contra Robson Espínola. Que era a grande expectativa. A grande expectativa a certeza da vitória, daquele momento. Apoiado exatamente. por Pedro Gondim. Apoiado por Pedro Gondim. Eu me lembro, lhe interrompendo um pouco, que dizem, eu já fiz uma matéria sobre isso, que houve um problema lá e ninguém queria ir porque achava que não tinha quem ganhasse do candidato do governador. Aí Domingos disse, eu topo. E no dia da eleição o povo dizia, hoje é domingo, voto em Domingos. Aí a onda foi pegando. Rimou, a onda pegou e ele se e elegeu. Domingos saiu vitorioso. Só que naquela época tem um detalhe. O voto não era vinculado na chapa majoritária e meu pai chegou a ter uma votação maior do que a do próprio Domingos. Isso fortaleceu ele como vice-prefeito, né? Fortaleceu ele. Bem, na metade... Mostrou que o eleitor preferiu o inverso da chapa, né? Mostrou que ele tinha força, que ele também estava ali como um vice, mas um vice bem Forte. votado, forte, né? Bem, na metade do mandato de Domingos teve a infelicidade de ser cassado e meu pai assumiu a prefeitura. Foi cassado pelo golpe militar. Foi cassado pelo golpe militar. Aí Damásio assumiu. Aí meu pai assumiu a prefeitura. Aí veio um segundo mandato dele de 2 anos e Domingos foi cassado com 1 ano e meio. Meu pai passou 2 anos e meio como prefeito. É possível se lembrar quais foram as realizações dele nesses 2 anos e meio? Olha, Wellington, Fica meu difícil. pai deixou, nós temos um acervo, não é? No cartório de meu irmão, ali na Praça Pessoa, no cartório Monteiro da Franca, onde naquela época, nos 30 dias que ele passou como prefeito, ele já conseguiu rodar um informativo, tipo um jornalzinho, das suas realizações, que nós temos isso tudo arquivado. E eu me comprometo de mandar um kit disso para você, certo. Já que você é um jornalista curioso desse tipo de assunto. Gosto de história. É para você tomar mais conhecimento e nos seus programas que você faz parte, você, quando tiver oportunidade, mostrar, né? Mostrar ao pessoense, ao paraibano, o trabalho que foi feito pela Mata Franca. Então, quando ele foi prefeito por 90, quando ele administrou a cidade por 30 dias, ele já criou esse informativo das 30 ruas calçadas, da derrubada do mercado público e outras ações, como compra de ambulância. Tudo isso foi nos 30 dias. Nesses 2 anos e meio, temos também os mesmos arquivos, mas não dá para citar aqui as obras prioritárias. Mas se lembra que naquela época, lavanderia pública, lavanderia era uma obra pública, né? Pronto-socorro, ali na Miguel Couto, também era obra pública. O pronto-socorro foi ele que fez? Não foi ele que fez, ele ampliou. Ampliou, Ele né? ampliou. Eram obras realmente de pequenos e de médio porte, no segundo mandato. Em seguida, em 1969, quando termina esse mandato de Domingos, que ele conclui. O segundo mandato. Quando termina o segundo mandato, João Agripino era o governador do estado e convidou ele para continuar a ser prefeito de João Pessoa. A partir de então, só para historiar, contextualizar, os prefeitos da capitais eram indicados, não era mais votado. O último prefeito eleito de João Pessoa, na época, foi Domingos e ele foi o vice-prefeito eleito, não é? E repito, sem chapa vinculada, sem voto vinculado. Depois os prefeitos passados das capitais passaram a ser prefeitos nomeados, quando veio o golpe militar de 64, não é isso? Certo. Então ele foi convidado mais uma vez por João Agripino para ser prefeito de 66 a 1971. O terceiro mandato de Damásio Franca, como foi que aconteceu? A ideia de ser Damásio o prefeito, como é que foi? Bem, a família acredita, e a história comprova, por ele ter tido um bom desempenho pelos primeiros 30 dias, um bom desempenho no segundo mandato de 2 anos e meio, aquilo ali serviu de base para o governador, na época, João Agripino, convidar ele para ser um prefeito da capital do período de 66 a 71, ou seja, um mandato de 5 anos. Aí se dava início ao terceiro mandato de Damásio Franca à frente da prefeitura de João Pessoa. Daqui a pouco a gente vai contar mais um capítulo da história de Damásio Franca, que o terceiro mandato, eu acho que foi o mandato que mais projetou ele. Já já a gente volta.